E falando em pressão política, Eduardo Bolsonaro disse numa entrevista ao jornal Financial Times que os Estados Unidos devem intensificar a pressão contra o Supremo Tribunal Federal, impondo novas sanções a ministros. Vamos conversar então com o Igor Damasceno, que está de volta aqui ao nosso 3 em 1. Por quê? Segundo Eduardo Bolsonaro, essa pressão é para justamente que o Supremo encerre o julgamento contra Jair Bolsonaro, né, Igor? Conta pra gente. É exatamente isso, Evandro. O julgamento que tramita na primeira turma do Supremo Tribunal Federal já está indo para o fim. A expectativa é que a sentença seja dada em setembro. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem até esta quarta-feira para entregar as alegações finais, né? A última chance de defesa antes da sentença do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros da primeira turma. Então, virou uma luta contra o tempo e, segundo o próprio filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, essas sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é justamente um método de pressionar o STF a livrar Jair Bolsonaro e aliados políticos de uma eventual condenação no mês que vem. Nessa entrevista, Eduardo Bolsonaro diz que Moraes já zerou todos os recursos, ou seja, não há nada que ele possa fazer contra Donald Trump. E, por outro lado, o presidente norte-americano ainda pode impor mais sanções que afetem o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, um tom um tanto intimidatório. Segundo Eduardo Bolsonaro, Trump pode também impor a Lei Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes, que hoje é o braço direito do ministro. Inclusive, Eduardo Bolsonaro também chegou a dizer que quer levar essa situação para o Parlamento Europeu, para que mais países façam pressão contra a Suprema Corte Brasileira. Lembrando que na semana passada nós entramos aqui no 3 em 1 falando sobre uma nota polêmica da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, dizendo que aqueles ministros do STF que seguirem os passos de Alexandre de Moraes estarão sendo vigiados de perto. Ou seja, Eduardo Bolsonaro continua dizendo que tudo isso é para defender a democracia, mesmo sendo criticado por prejudicar a economia brasileira. Evandro. Que você está aqui conosco, Igor, eu queria saber também informações desse inquérito, mais um que tem Jair Bolsonaro como alvo. Qual é o motivo agora, hein, Igor? Bom, de acordo com o Ministério Público do Distrito Federal, dessa vez não é nada no STF, é na Justiça daqui do Distrito Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu crime contra a honra contra o presidente Lula. Isso porque há alguns meses ele veiculou no WhatsApp uma imagem do presidente Lula vinculando Lula ao ex-presidente da Síria, Bashar al-Assad, que é um ditador, e disse que Lula estaria perseguindo a comunidade LGBTQIAPN+. E, segundo o Ministério Público do Distrito Federal, isso caracteriza crime contra a honra e também uma fake news contra o presidente. Então, a abertura desse inquérito foi solicitada pela Justiça do Distrito Federal e ficará a cargo da Polícia Civil daqui de Brasília. Até o momento, Jair Bolsonaro não se posicionou sobre o assunto. Evandro. Obrigado pelas informações, Igor Damasceno. Um abraço para você. Então, pois bem, nesse caso, inquérito com a Polícia Civil, porque é uma tratativa local. Mas, Alan Gani, é mais um inquérito que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro na mira. Com uma situação que, digamos assim, da parte da oposição ao governo, já chama bastante a atenção as acusações de perseguição política. Tudo começa a se unir, embora sejam instâncias diferentes, mas é o mesmo alvo. Como é que você avalia mais essa história que tem o nome de Jair Bolsonaro envolvido? Mais uma perseguição política. É brincadeira o PT ou a esquerda fazer esse tipo de acusação ao ex-presidente. Nesse caso foi o Ministério da Justiça. No caso, acionando aí o Ministério da Justiça, sim. Enfim, mas sendo que ele foi alvo, né, de grupos de esquerda, do próprio PT, de parte de setores da imprensa, no passado sendo chamado de fascista, de nazista, tem capa de revista com o bigodinho do Hitler, enfim. Ele foi o maior alvo desse tipo de calúnia e de difamação, né? Então me parece que tem aí um baita dois pesos e duas medidas, o que fica cada vez mais claro essa perseguição política. Quero te ouvir, Piperno, é perseguição? Se a pessoa se sentiu ofendida, ela tem todo o direito de buscar reparação na justiça. Aí a justiça vai dizer, bom, você merece ou não merece. O presidente Bolsonaro tem, inclusive,
pelo menos tinha processos aí também contra várias pessoas que lhe teriam, enfim, agredido a honra e tal, né? Ele julgou lá, importante tomar esse tipo de providência, foi lá, recorreu, não sei, enfim, confesso que eu desconheço como estão esses processos, da mesma forma que ele também já foi processado aí por outros personagens, inclusive por comentários, né, machistas, ofensivos e tal. Então, eu acho assim, quem se sentiu ofendido, vai lá e processa. Uma vez ele falou sobre mim uma bobagem aí num podcast. Confesso para você que eu falei, ó, segue o jogo, então. Mas tem gente que vai lá, se sente ofendido e processa. José Maria Trindade, eu quero entender os movimentos políticos que mais essa acusação pode gerar. Pois todo mundo sabe que o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro se dá muito bem nas mídias sociais, nas plataformas, e age muito bem. E o grupo ligado ao presidente Lula age muito bem nos meandros legais, e até porque tem ali representantes, ficou muito tempo no poder, né? Aliás, Olavo de Carvalho já dizia que chegar à presidência da República não é chegar ao poder. Isso em pleno governo Bolsonaro. Mas é o caminho para chegar ao poder, através da presidência da República. E foi o que fez o PT quando chegou à presidência da República, ocupou cargos importantes, áreas importantes, inclusive da estrutura permanente do governo. Então, os grupos ligados ao presidente Lula têm muita facilidade em lidar nesta área ali fixa do governo permanente, que é um governo muito grande, né? Então, assim, não é nada mais, nada menos do que isso. Isso significa que ele está condenado, muito menos que ele se transformou ou vá se transformar em réu. É um processo sobre difamação, calúnia, difamação, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação ligando o presidente Lula a grupos de extermínio, a presidentes ditadores. Então, cabe agora fazer a famosa exceção da verdade e dizer por que ele publicou isso. Não é crime de fake news, é crime de ataque à honra. Mas a pessoa que vai se defender pode fazer exceção de verdade. Exatamente, Zé Maria Trindade. Agora, Bruno Musa, eu queria discutir contigo essa entrevista que o deputado Eduardo Bolsonaro concedeu ao jornal Financial Times. Ele menciona que mais sanções virão. E ao mesmo tempo em que nós trouxemos até um pouco dessa informação de que a reunião com o Scott Bessent, que estava agendada para Fernando Haddad nesta semana, foi desmarcada. E Haddad coloca, isso aí tem a ver com pressão da extrema-direita. Isso nas palavras do ministro Fernando Haddad. Como é que você avalia essa previsão? A gente chama de previsão porque pode ser que ela se confirme ou não, mas a gente sabe também que Eduardo Bolsonaro pode ter informações bastante privilegiadas, estando lá ao lado de autoridades ligadas a Donald Trump. É inegável que ele está com um trânsito bastante, digamos, privilegiado, para usar a palavra que você colocou, dentro da Casa Branca. Então, são importantes e há que se colocar em relevância o que ele tem dito. Me parece que até o momento, tudo que eles vêm colocando, em maior ou menor grau, vem acontecendo. E como eu sempre falo, muitas vezes a ameaça ela é mais importante do que o ato em si. A gente está vendo já editoriais importantes que soltaram nesse final de semana, mostrando que os ministros do STF estão sim preocupadíssimos. Saiu uma matéria importante, se não me engano foi no Metrópolis, falando que um político que quis se manter no anonimato, de décadas de experiência dentro da máquina pública, falou que eles estão, palavras deles, que eles estão desesperados pelo que pode acontecer, inclusive reuniões que aconteceram com banqueiros no final de semana passado ou no final de semana sobre como os bancos poderiam reagir à lei Magnitsky, ou seja, que os bancos muitas vezes, até para fazer um PIX, automaticamente o sistema já faz já dá uma olhada para saber se pode ou se a pessoa está sancionada ou não pela lei, portanto, que é algo automático, eles não têm nem sequer autonomia para conseguirem vetar isso, que a mulher do Alexandre de Moraes deve entrar em breve. Então, as coisas estão tomando corpo, elas estão acontecendo de fato, como começaram a anunciar. Isso tem muito também do que o Eduardo Bolsonaro vem colocando. Veja, ele foi chamado para participar de uma reunião na quarta-feira. Com relação à fala do Haddad, eu particularmente, Evandro, independente da esquerda, centro-direita, tem uma coisa que eu não compactuo, que é
terceirização de responsabilidade. Isso eu acho que vem de digamos, uma educação lá de trás. Você é responsável pelos seus próprios atos. É a forma como eu enxergo a vida e a economia. Você fez alguma coisa que não tem demanda, você não precisa de ajuda. Não tem demanda porque você não agregou valor a ninguém. Ninguém vai comprar o teu produto ou o teu serviço. Portanto, você não precisa de subsídio ou de ajuda ou de congelamento e tabelamento de preço para que comprem o teu produto. Se você cria algo que agrega valor, as pessoas demandam. Então, o que a gente vê é uma terceirização de responsabilidade que acontece também na direita e que eu critico também quando acontece, hein? Mas o discurso do Haddad é carregado de um vitimismo, de achando um culpado externo para o que está acontecendo. Veja, o JP Morgan soltou um relatório agora falando que o Brasil não está sendo bem sucedido e deu os motivos dele, que são os mesmos motivos que nós divulgamos aqui. É bastante óbvio que a comunicação do governo brasileiro está muito errada, como você muito bem falou. Entrar na OMC para quê? Se o resultado prático é zero, mas o resultado negativo ele é muito grande, cadê o gerenciamento de risco? Não tem ninguém para falar ou para ajudar no discurso do governo brasileiro que está sendo completamente mal sucedido. Está fácil de ver isso, mas me parece que ninguém tem essa interlocução lá dentro. Então, teremos que passar por essa turbulência graças a tudo que o governo brasileiro vem fazendo. E relembro que o Alan sempre falou, o que tem nesse interim, o discurso do Lula lá nos BRICS batendo no dólar e continua fazendo até agora. Parece um fetiche pela tal moeda dos BRICS, que nem a China quer que isso aconteça, uma moeda dos BRICS. Claro que ele quer o yuan. Sim. E Zé Maria Trindade, o deputado Eduardo Bolsonaro mantém a corda esticada. E a gente sabe o quanto ele tem feito questão de permanecer como protagonista dessa história numa busca por sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal diante do que ele chama de perseguição ao seu pai por conta da ação que corre hoje no Supremo e que tem como principal figura a relatoria de Alexandre de Moraes. Mas eu quero saber quais são as consequências políticas que esse movimento robusto que o deputado está mantendo pode trazer. Já não esconde mais. É interessante, eu escuto muito bem o Musa falar de gerenciamento de risco, né? E eu costumo perguntar assim, qual é o objetivo disso? Eu não acredito em nenhuma ação que você não pense no produto final, ou seja, qual é o objetivo disso? Eu converso com alguns parlamentares e ninguém sabe responder qual é o objetivo prático do deputado Eduardo Bolsonaro fazer esse tipo de trabalho com aliados lá nos Estados Unidos, que claramente está atingindo até vamos dizer, a militância política aqui e no Congresso Nacional. O Centrão, por exemplo, não concorda de jeito nenhum. Isso está empurrando, por exemplo, o presidente da Câmara e presidente do Senado a ter uma ação conjunta com o presidente Lula. Então fica muito difícil gerenciar qual é o objetivo disso, né? A não ser que os Estados Unidos ocupe militarmente o Brasil e faça mudanças aqui, não há a possibilidade de reverter assim esse processo. Existem outros meios para reverter o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso está sendo tratado no Congresso Nacional, inclusive com possibilidade de mudança da Constituição sobre o foro privilegiado, né? Isso aí existe a possibilidade, mas desta forma, dos Estados Unidos, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, o Musa, de novo, tem razão quando ele diz que o governo não está sabendo lidar com isso, né? Se houver um gerenciamento de risco do que está acontecendo, é preciso se contrapor, né? Fazer uma comissão e talvez até, por que não, conversar com Eduardo Bolsonaro e dizer, e aí, o que você quer com essa ação? Vamos unir esforços para o Brasil. Ele não vai dizer não e vai abrir caminhos, e ele mesmo diz que os caminhos são através dele. Eu fiquei sabendo, os senadores me disseram, que quando eles estavam lá nessa missão do Senado lá nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro sabia com antecedência onde eles iam e ia antes para mostrar o lado dele e dizer quem eram os senadores e o que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, está faltando, sim, o gerenciamento de risco do governo brasileiro para se contrapor a esta ação inusitada, né, de brasileiros lá nos Estados Unidos jogando contra a economia do Brasil. O que você discorda, Piperno, que foi?
Eu acho que mais do que nunca o governo brasileiro sabe que estão esgotadas todas as alternativas de negociação com o governo americano. E o cancelamento dessa reunião só ratifica isso. Não há, do ponto de vista da diplomacia comercial, acho que não há mais nada a ser feito. E também do ponto de vista político. Eu acho que o governo americano também nem se propõe a isso, a não ser que o Brasil pressione, por exemplo, o judiciário por algum tipo de concessão ao presidente Bolsonaro. Isso é mesquinho, isso é uma forma de retaliação e de pressão ao qual o governo brasileiro não deve ceder. Agora, o que o governo brasileiro e setores empresariais têm que continuar fazendo é exatamente procurar empresários americanos que possam interceder, porque os empresários americanos estão sendo prejudicados por essas medidas que, no fundo, visam sufocar a economia brasileira, visando um resultado político, ou seja, a anistia ao presidente Bolsonaro. Só que aqui, internamente, também é necessário, com cada vez mais estridência, com decibéis cada vez maiores, mostrar principalmente para os empresários e trabalhadores dos estados do Sul o seguinte: olha, quem está pressionando por tarifas, pela falência e pelo desemprego de vocês, são eles. É o deputado que está lá nos Estados Unidos e o grupo do pai dele. Eles que estão provocando todo esse prejuízo econômico a vocês. Agora, se esse movimento tem, ou como consequência, na visão do deputado e de outros aliados de Jair Bolsonaro, a anistia, tem uma questão que me intriga muito nessa história e que me fez debruçar sobre ela. Eu conversei com alguns juristas para falar sobre a questão envolvendo a anistia. E alguns deles têm o entendimento de que mesmo que a anistia avançasse no Congresso Nacional, ela poderia ser considerada inconstitucional porque seria uma anistia a pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. E a Constituição brasileira tem como cláusula pétrea a defesa do Estado Democrático de Direito. Ou seja, ao anistiar pessoas que, na visão do judiciário, foram condenadas por atacar a democracia, você estaria contrariando uma cláusula pétrea da Constituição. E por isso surgem tantos questionamentos sobre o avanço ou não desse benefício concedido aos que integraram o 8 de janeiro, mas que poderia se estender também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes, e daqui a pouco a gente vai trazer manifestações dele, falou um pouco sobre essa questão relacionada à democracia e à manutenção dela a partir desse julgamento. Ou seja, o movimento seria muito mais político do que prático, na visão desses juízes e juristas com os quais eu conversei. Alan Gani, diante disso, como é que você avalia, digamos assim, o cálculo de risco, aproveitando que o Zé já puxou esse fio, do deputado Eduardo Bolsonaro ao manter a tratativa com o governo americano? Olha só, o Eduardo Bolsonaro, né, o deputado, ele não tem mais ponto de retorno, ele vai pro tudo ou nada, né? Não me parece que ele está insistindo, até modulou o discurso dele, abandonou esse discurso em relação às tarifas, até porque isso teve reação negativa, isso não une a direita. Ele insiste muito em relação à aplicação da lei Magnitsky aqui no Brasil, né, contra os ministros do Supremo, né, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, e que se estenda aos demais ministros e que isso possa, de alguma maneira, reverter a situação. Agora, é difícil porque, como você bem colocou, né, no final das contas, mesmo que isso passe no Congresso, quem é que vai dar a palavra final? Vai ser o próprio Supremo. E nem precisa de todo esse arcabouço técnico jurídico. Muitas vezes, quando é claro na Constituição, o Supremo, né, ele tem um entendimento político, né? Então, talvez essa pressão que o deputado Eduardo Bolsonaro faça traga daqui para frente baixar a temperatura lá no Supremo, com decisões mais comedidas, talvez traga um pouco mais de harmonia. Agora, reverter o julgamento, né, do Jair Bolsonaro, eu acho bastante difícil.